Nós chegamos na leitura oficial, nós fizemos o capítulo 16, a partir do versículo 25. Em algumas Bíblias, se você tiver com a Bíblia aberta, no grupo de versículos tem uma palavra-chave em vermelhinho, que se chama epígrafe. E a epígrafe dessas últimas palavras foram as palavras de despedida de Jesus para seus discípulos. Jesus, meus queridos, estava já para ser crucificado. E Jesus, ele pega os últimos momentos da sua vida com seus discípulos e começa a dar instruções. Se você soubesse que você se despediria de alguém, que você não ia ver mais essas pessoas, o que você fazia, o que você falaria? Jesus aproveita para dar últimos ensinamentos, enquanto ainda não tinha morrido. Nós sabemos que Jesus morre, mas ele ressuscita. Mas nesses momentos finais da vida de Jesus, como diz a palavra, na sua despedida, que ele já ia para o Gólgota a ser crucificado, Jesus dá lições para os discípulos. Na última ceia, Jesus dá uma grande lição, lavando os pés dos discípulos, no capítulo 14. No capítulo 15, Jesus se mostra dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E no capítulo 16, irmãos, Jesus mais uma vez faz menção daquilo que os discípulos, a igreja do Senhor, passaria por seu nome. Aleluia. Quando Jesus foi aos céus, o que os irmãos, os apóstolos, os primeiros crentes passariam? Aleluia, as aflições, as tribulações. Mas ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus. E Jesus também, irmãos, ele pega este capítulo para dizer, como nós podemos ver no capítulo 16 em cima, a mensagenzinha que há em cima, a missão do Consolador. Na sua Bíblia você encontra isso. E Jesus pega este capítulo para falar a missão do Espírito Santo, glória a Deus. E nós vamos falar sobre isso, irmãos, nesta noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua palavra, e que a sua palavra venha gerar vida em nossas vidas. Meus queridos, nesta parte da história de Jesus, nesses últimos momentos finais, Jesus não se dirige mais para a multidão. Jesus não prega mais para os de fora. Jesus não tem mais uma mensagem para a multidão que seguia ele. Jesus se concentra agora para os de dentro, para os de casa, para os apóstolos, para aqueles que dariam continuidade à igreja. E ele pega esses últimos momentos da sua vida com a preocupação de consolar, de alegrar, de animar os seus apóstolos, os seus seguidores. Aleluia. Às vezes nós se preocupamos, e temos que se preocupar mesmo, muito com os de fora, amém. Mas também nós temos que se preocupar com os de dentro, os que estão perto, que estão dentro da casa, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que sentam do nosso lado. E Jesus, ele tem essa preocupação com os seus, porque a sua partida e a sua morte era iminente, era chegada. Como nós falamos, a hora de Jesus ser morto havia chegado. Aleluia. E Jesus sabia o que os discípulos iam passar, e mediante isso Jesus vai consolá-los, confortá-los e dar uma palavra de ânimo e de esperança para ele. Como nós falamos, este capítulo ele vai mencionar de forma mais veemente a ação do Espírito Santo. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo ele é presente em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, na vida dos profetas, mas no Novo Testamento a ação dele é maior. E quando Jesus parte, ele desce e mora em nós. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado em águas, o Espírito Santo desce como que uma pomba e pousa sobre ele. Aleluia. Quando Jesus vai falar para Nicodemos, ele diz: Nicodemos,
aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Quando Jesus vive, vai falar para a mulher samaritana, e ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, apontando para a ação do Espírito Santo na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Na parte de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo reveste os 120 de poder, e todos são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, a missão do Espírito Santo, o Consolador, aquele que ia de ensinar, aleluia, aquele que a Bíblia diz que nos faz lembrar do que nós sabemos do Senhor, daquilo que nós temos aprendido na sua palavra. E nesta noite, Deus tem uma palavra para a sua igreja. Nós vamos ver como o Espírito Santo atua no mundo, e como o Espírito Santo atua na igreja. O que nós passamos por ser crentes, na Bíblia é cheio de advertências, e Jesus pega este capítulo também como as suas instruções finais para instruir a sua igreja, os seus apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Se você estiver com a Bíblia aberta, nós vamos ver isso nos primeiros versículos do capítulo 16. Versículo 1, Jesus diz: olha, tenho dito isso para que não vos escandalizeis. Jesus já está mencionando o que os discípulos vão passar. Os discípulos, parece que eles não entendiam, dá para se entender que achavam que Jesus não ia morrer, que o que Jesus estava falando não era verdadeiro. Mas quando a ficha vai caindo, eles vão se preocupando, porque o seu mestre vai deixar eles naquele momento, e eles se preocupam. E Jesus: olha, eu estou falando isso, vocês não se escandalizem para o que vai acontecer. Versículo 2: expulsão, vão lhe expulsar das sinagogas, vem mesma hora, em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus diz: olha, vocês vão ser perseguidos a partir deste momento, vão lhe expulsar das sinagogas, e vão ter muitos que vão lhe matar, ainda vão dizer que estão fazendo serviço para Deus. E a gente se lembra de uma figura do Novo Testamento chamado apóstolo Paulo, que perseguia a igreja e achava que estava fazendo em nome de Deus. Perseguia, torturava, matava os cristãos, e achavam que estava fazendo em nome de Deus. Mas no versículo 3 vai dizer que eles cometem essas atrocidades porque não conhecem o Pai e nem conhecem a Jesus. Pensam que está fazendo em nome de Deus, mas na verdade não conhece nem a Deus e nem a Jesus. E às vezes, meus queridos, nós vemos isso de um outro retrato e outra cena, mas acontecendo conosco. Uma perseguição moral, pessoas de perto, pessoas de longe vêm dizendo: olha, mas para que esse negócio de igreja? Nem precisa disso. Deus só quer o seu coração. Deus quer você desse jeito. Não precisa fazer nenhum tipo de renúncia, não precisa abrir mão do pecado, não precisa dizer não para as paixões carnais. Não precisa. Vá ser feliz, que Deus quer isso para você. Não precisa esse negócio de pastor, não precisa disso. Essas pessoas pensam que estão falando em nome de Deus, mas essas pessoas não conhecem o Pai. Essas pessoas não conhecem a Jesus. Acham que estão com a verdade, mas estão com a mentira, porque não conhecem o Pai e nem Jesus. Então elas praticam essas coisas, fazem essas coisas, achando que estão falando em nome de Deus. Aleluia, mas não estão. E um conselho para nós: que a gente continue firme quando isso acontecer, porque um dia era nós, né? Um dia talvez era você que zombava, era você que murmurava, era você que fazia chacota, e hoje o evangelho te alcançou, e hoje você está aqui para a glória de Deus. Então, quando essas coisas acontecerem para você,
aleluia, pessoas da sua família dizem: não, não precisa disso. Você não precisa servir a Deus indo para a igreja. Você não precisa disso. Deus lhe quer assim. Entenda que essas pessoas fazem isso porque não conhecem a Deus, porque não conhecem o Pai e não conhecem a verdade contida na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus foi advertindo os seus discípulos que eles sofreriam perseguição a ponto de ser mortos por muitas pessoas que estavam pensando em fazer em nome de Deus, mas na verdade não conheciam ao Senhor Jesus. Aleluia. E os versículos vão seguindo, se você estiver com a Bíblia aberta. Jesus diz: olha, mas, aleluia, vocês vão se recordar, estou falando isso como um aviso para convosco. Mas agora, para versículo 5, mas eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus vai falando, vai advertindo os discípulos. Nenhum perguntou como era o céu, para onde Jesus ia, porque eles estavam com seu coração cheio de tristeza. Jesus diz isso: olha, eu queria que talvez vocês perguntassem como ia ser, porque vai ser maravilhoso. Eu vou ressuscitar, vocês darão início à igreja primitiva, vocês farão maravilhas, aleluia, eu serei glorificado. Mas os discípulos, meus queridos irmãos, prestem atenção aqui, estavam tão temerosos, tão cheios de medos, que eles não conseguiam pensar em outra coisa a não ser na aflição que eles passariam. E quantos de nós somos assim, irmãos? Nós não conseguimos olhar para o céu, para as coisas de Deus, porque nós estamos encharcados nos nossos problemas, na nossa luta diária, naquilo que nós passamos todos os dias, aleluia. E Deus vai falando do céu, da maravilha, do Espírito Santo, e você parece que nesse culto não consegue se ligar, porque está cheio de tristeza no seu coração. E Jesus diz: olha, nessa noite, olha para mim, aleluia, vocês não conseguem. Jesus queria que os discípulos perguntassem, aleluia, tivessem o desejo de saber como vai ser, mas eles não conseguiam, porque quando as coisas da terra, as preocupações da terra enchem o nosso coração, a gente não consegue ter desejos pelas coisas do céu, porque o nosso coração fica tomado de tristeza, tomado de angústia. Mas nós servimos um Deus, irmãos, que é maravilhoso, um Deus que se preocupa conosco, um Deus, aleluia, Jesus, que estava a ponto de ser crucificado, mas Jesus, ele consola o coração dos discípulos. Jesus, ele dá uma palavra para os discípulos, porque eles não queriam que os discípulos estivessem aflitos, tristes. E Jesus começa a consolá-los, glória a Deus, a dizer: olha, isso tem que acontecer, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Eu preciso ir para o Consolador vir até vocês, glória a Deus. E o Consolador vindo seria maravilhoso, mas os discípulos não conseguiam entender, porque Jesus em carne, ele conseguia estar em apenas em um lugar com os discípulos em carne, mas quando o Consolador viesse, ele estaria dentro dos discípulos, eles estariam dentro de nós para todos sempre, glória a Deus. Agora nós seríamos templo e morada do Espírito Santo. Então Jesus dizia: olha, eu preciso ir para que o Consolador venha e ele encha vocês, louvado seja o nome do Senhor. E a comunhão que vocês terão quando o Espírito Santo encher será bem maior. Meus queridos, isso é para todo crente, isso que nós aprendemos na sala do discipulado, nos primeiros dias das nossas vidas, que no dia que nós aceitamos a Cristo, tomamos a decisão para Jesus, nós passamos a ser
templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a nos ajudar nas nossas guerras internas, nos nossos prazeres carnais. Ele passa a nos instigar para as coisas do céu. E às vezes o que nós sentimos num culto, a presença de Deus, é o Espírito Santo nos enchendo dele, glória a Deus. E nós precisamos que o Espírito Santo nos encha a cada dia, a cada momento. E só tem o Espírito Santo que um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E quando nós aceitamos, nós não somos mais os mesmos, porque Ele passa a habitar em nós. E o texto ele continua dizendo no versículo 8 ao 11, vamos ler esse versículo 8 ao 11, que ele vai mostrar qual é a missão do Espírito Santo para o mundo, porque ele veio para o mundo. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então a missão do Espírito Santo para o mundo é convencer. Convencer primeiro do que? No versículo 8. Pode ir aí, querido. Convencer do pecado. Bota o versículo 9. E aí João começa a dizer, versículo 9: do pecado, porque os homens não creem em mim. E a maior transgressão do homem contra Deus não é suas práticas, talvez imorais, não é a idolatria, porque isso é resultado de algo. A maior desavença do homem contra Deus é não crer em Deus. Porque quando o homem não crê em Deus, ele acha que ele pode fazer tudo de forma tranquila, não tem nenhum peso na sua consciência. Então ele mente, ele adultera, ele trai, ele rouba, ele faz tudo aquilo que a Bíblia condena e acha que está tudo bem, porque ele não crê como diz as Escrituras. Aleluia. Talvez ele sabe que Jesus veio, que morreu, mas era um cara legal, que um dia ele vai se encontrar com ele, tudo bem, como nós vemos o mundo dizendo. E mediante isso ele começa a viver na prática dos seus pecados, porque eles não creem em Jesus, no Jesus Salvador, no Jesus que repudia, aleluia, o pecado, que diz que a amizade com o mundo é inimizade contra ele. Glória a Deus. Porque quando o homem é convencido pelo Espírito Santo do pecado, irmãos, meus irmãos, você agora é diferente. Quando você aceita Jesus e você é consciente da sua natureza pecaminosa, da sua natureza caída, desse dia em diante você nunca mais peca em paz. Você não consegue mais pecar com consciência tranquila, porque o Espírito Santo lhe incomoda, dizendo que é errado, que não é certo, que não é para você fazer. Aleluia. Porque dentro de você o Espírito Santo vai te incomodando para você mudar essas práticas. Então quando o Espírito Santo vem ao mundo, a primeira coisa que o evangelista João diz é para convencer o mundo das suas práticas pecaminosas. Quando nós vemos as televisões, as redes sociais, nós vemos o pecado estampado, e eles acham que está tudo bem, que Jesus quer assim, está tudo bem, que Jesus é amor e não tem problema. Mas na verdade eles não creem em Jesus como diz as Escrituras. Por isso que vive desta forma. Porque quando nós, meus queridos irmãos, cremos em Jesus, nós entendemos que há um pecado, que nós precisamos abandoná-lo para se encontrar com o Senhor. Segunda coisa que o evangelista João diz, que a missão do Espírito Santo do mundo, versículo 10,
é convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Aleluia. Nós vivíamos de maneira errada. O homem por si só não pode se salvar. A justiça do homem é como trapo de imundícias. O homem pode fazer tudo de bom, mas se não se converter, está perdido e não será salvo. E nós precisamos crer em Jesus, na justiça dele, que ele veio morrer na cruz para nos salvar. Aleluia. Ele veio pagar o preço para nos salvar. Glória a Deus. E através desse sacrifício que nós temos direito à salvação. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira coisa que nós vemos, versículo 11, que diz do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Irmãos, isso aqui é o básico da nossa fé. Não existe, presta atenção, uma luta do bem e do mal. Não existe. O inimigo já está derrotado, já está com seu destino decretado, e a missão dele é só levar mais pessoas para com ele. Aleluia. Ele já está derrotado. O fim dele já é o lago de fogo. Aleluia. Ele não está lutando com Deus em pé de igualdade, não. Ele já está condenado. Porém, ele tenta todos os dias as pessoas para levar mais súditos com ele para o lugar de destino. Por isso, meus irmãos, que nós temos que se atentar à mensagem do Evangelho, porque a mensagem é de salvação, de amor, de restauração, mas também a mensagem é de juízo para todos aqueles que não dão crédito e não recebem a mensagem da salvação. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E eu acredito da seguinte maneira: nem todos que são convencidos aceitam a mensagem. Nem todos que o Espírito Santo convence e aceita a mensagem. Porque pode um culto desse, alguém ser convencido ao inferno e ao céu, e as práticas que eu estou fazendo me levam para o inferno, e sair daqui perdido, porque, aleluia, não se entregou para Jesus. Foi convencido, mas não se entregou. Como aquela pessoa que pega um maço de cigarro, tira o cigarro, olha para a caixa, vê o seu destino, mas continua naquele vício. Está convencido do que vai acontecer, mas continua naquela prática. Assim são todos aqueles que recebem a mensagem do Evangelho, escutam a mensagem do Evangelho, são convencidos pelo Espírito Santo, mas resistem a Ele. Glória a Deus. E hoje Jesus te trouxe aqui para que você desarme, não resista, porque Deus quer transformar a sua vida e a sua história. Glória a Deus. Aleluia. O versículo vai continuando. Jesus diz: olha, eu queria falar mais coisas para vocês, no versículo 12, mas vocês não estão preparados para suportar o que eu quero dizer, porque os discípulos ainda não tinham maturidade, os discípulos ainda eram incrédulos. E eu fico pensando, irmão, será que tem coisas que Jesus quer revelar para nós e ainda não revela porque a gente não é preparado ainda para receber? Será que Jesus queria derramar mais do seu conhecimento e da sua presença sobre a nossa vida? E a gente perde tudo isso porque a gente ainda vive uma vida no raso, uma vida carnal. Com certeza é isso, queridos. Jesus quer fazer muito na tua vida, aleluia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Senhor se revela para você. O texto vai dizer que depois disso, Jesus agora se dirige para os discípulos, no versículo 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier,
Ele os guiará a toda a verdade. Não falar de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciar a vocês o que está por vir. Versículo 14. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Glória a Deus. Volta lá no versículo 13, meu querido. Então a missão do Espírito Santo na vida do mundo é aquela, e da vida dos discípulos é essa. O Espírito, ele veio para guiar a igreja, veio para guiar o povo na verdade. E aonde está a verdade? Na palavra de Deus. Aleluia. Aonde está contida a verdade? Nas Escrituras, em Jesus. Tem muitas ações que nós vemos por aí, pessoas dizendo que é a manifestação do Espírito, mas às vezes não há verdade, não há algo sério. Parece que Deus não está ali, parece que é algo fabricado pelo homem. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele guia na verdade. Quando você vê pessoas dizendo algo, e aquele algo é mentira, não é o Espírito Santo falando, não é o Espírito Santo que está no negócio, é ele mesmo com seus achismos. Glória a Deus. Porque quando é o Senhor, é algo verdadeiro, é algo baseado nas Escrituras de Deus. Pastor, quando é que eu sei que algo não é o Espírito Santo? Quando tem mentira, quando não é baseado na Bíblia, é baseado em invenções humanas que a Bíblia nega e não aceita. Isso não é de Deus, e isso não é do Espírito Santo. Aleluia. Quem nunca passou por aquelas regiões, aquelas situações, né, irmãos, que a pessoa vai orar por você, só falta lhe dar uma rasteira para você cair, né? Vai lhe empurrando, se você tiver com a perna fraca, você cai mesmo, né? Mas o Espírito Santo não age assim não, irmãos. Nós sabemos que quando o Espírito Santo enche alguém, aquela pessoa às vezes não consegue suportar e cai de joelhos chorando na presença do Senhor. Quem já passou por essa experiência sabe o quanto é prazeroso quando Jesus nos enche do seu Espírito Santo. Não precisa algo ser forçado de forma externa, porque é algo que flui de dentro para fora. Glória a Deus. Quem está recebendo essa palavra, queridos, glorifica o nome do Senhor. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo não é algo fabricado pelo homem, é algo vindo de Deus, é algo projetado de Deus, é algo que flui de um coração cheio de Deus. E o versículo 14, ele diz que o Espírito Santo glorificará ao Jesus. Aleluia. Como nós sabemos que alguém está cheio do Espírito Santo? Quando o que ele faz glorifica a Jesus. Quando o que ele faz, quem recebe glória é Jesus. Quando o que ele faz, quem cresce é Jesus, não ele. Quando o que ele faz, os aplausos é para Jesus e não para ele. Quando a pessoa quer puxar para si, aleluia, a glória, o Espírito Santo não está neste negócio. Porque a ação do Espírito glorificará o Pai, a ação do Espírito enaltecerá o Pai. Glória a Deus. Como João Batista, que ele cresça e nós sumamos na sua presença, e que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus diz: olha, um pouco e não me vereis, e outro pouco me vereis, porque eu vou para o Pai. Jesus falando, né, irmãos? Morreria e ressuscitaria novamente por discípulos. Só que os discípulos não entenderam nada, essa metáfora que Jesus trouxe para eles. E eles começaram a se indagar. A Bíblia fala sobre isso. Se você estiver passando seus olhos na Bíblia, fala sobre isso. E Jesus, irmãos, conhecendo o seu coração, Jesus começa a dizer, versículo 20: em verdade vos digo, vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará.
vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus está falando da sua morte, que quando ele morresse, os seus algozes iam se alegrar, quem matou ele ia se alegrar, e os discípulos chorariam a perda do seu Senhor. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitasse, a alegria voltaria para o coração e para a vida dos discípulos. A esperança seria tornada mais uma vez para a vida dos discípulos. Glória a Deus. E Jesus, comparando com isso, ele deu exemplo de uma mulher que vai ter a luz, que na hora de ter a luz, ela sente muitas dores, uma tristeza do tamanho grande por conta da dor que está sentindo, mas logo aquela tristeza se transforma em alegria pelo nascimento da criança. E assim Jesus estava dizendo: olha, vocês estão tristes, mas logo a sua tristeza se transformará em alegria. Glória a Deus. E assim Jesus faz na nossa vida, irmãos. Ele pega uma situação triste, e aquela mesma situação de tristeza ele transforma em alegria. Aquela mesma situação que está te gerando tristeza, aquela mesma situação ele muda, reverte e transforma em alegria. Transforma a maldição em bênção. O mesmo mar que trouxe tristeza para os discípulos foi o mesmo mar que trouxe alegria para os discípulos com a pesca maravilhosa. O mesmo filho que te faz chorar pode ser o mesmo filho que te vai causar alegria. Aleluia. O mesmo marido que te faz perder as noites de sono pode ser o mesmo marido que vai ser o homem transformado por Deus, pregador da palavra de Deus. Porque o Senhor transforma a maldição em bênção. A mesma situação que levou José para o poço, aquela mesma situação exaltou a José. Jesus não precisa fazer muita coisa, não precisa você ir para outra cidade, não precisa você mudar de situação. Essa mesma situação que está te causando tristeza, Jesus transforma em alegria. Quem está crendo nessa palavra, dê um glória para Jesus. Aleluia. E nós chegamos no versículo a qual eu li, nas recomendações finais de Jesus. Jesus diz: olha, essas coisas eu tenho dito por figura, mas agora eu vou falar claramente para vocês. Eu vou para o Pai, vocês vão orar, e eu agora vou estar junto do Pai. Nós vamos ouvir a oração. E Jesus começa a falar para os discípulos. E é interessante o que os discípulos dizem, irmãos. Veja agora o que os discípulos dizem. Versículo 29. A resposta dos discípulos, veja. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Versículo 30. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas, e nem precisa que te faça perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Os discípulos estão dizendo: agora que você está falando claramente, agora a gente crê. Agora que a gente é crente, viu? Agora que a gente está crendo mesmo. E às vezes tem situação assim, né, irmãos? Um determinado momento, determinada situação acontece na vida de alguém que a pessoa: não, agora eu sou crente. Agora nada vai tirar minha paz, nada vai me desviar agora. Aí veja que Jesus responde para os discípulos: vocês creem mesmo? E aí, vocês estão crendo mesmo? Vocês estão dizendo que vocês creiam, mas será que vocês creem mesmo? Será que aquilo que vocês cantam é verdade? Porque tem muita gente que canta aquele hino, né? Senhor, não vou dividir a minha adoração, mas será que é verdade? Será que em alguns momentos você divide, você nega? Porque os discípulos estavam dizendo que agora eles criam.
Mas Jesus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Jesus, Ele conhece a fraqueza que há em nós. E Jesus começa a dizer o que ia acontecer com eles, nos outros versículos. Jesus diz: olha, vocês todos vão me abandonar. Cada um vai para sua casa. Vocês que dizem que creem em mim, que agora creem, todos vocês vão me abandonar. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, você diz: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir de forma mais fiel. Senhor, a partir de hoje eu vou ser mais fiel a ti. E no momento difícil você faz o contrário. No momento difícil você nega. No momento difícil você entra na carne. No momento difícil você já está fazendo aquilo que você não ia fazer. Por isso que nós não temos que confiar em nós mesmos, temos que confiar em Jesus. Por isso que nós não podemos confiar na nossa força, porque somos falhos, limitados, pecadores. Aleluia, precisamos depositar a nossa confiança em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes você que está nessa noite diz que amanhã dá, Senhor, eu vou mudar. Aleluia, e você não mudou. Sabe por que você não mudou? Porque você depositou a sua confiança em você. A partir do momento que você, Senhor, eu sou fraco, miserável pecador, me ajuda, você vai conseguir vencer a luta com Cristo Jesus. Jesus diz assim, irmãos: todos me abandonaram, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Queridos, o que acontece com Jesus acontece conosco. Em muitos momentos você acha que está sozinho, que todos te abandonaram, mas você não está sozinho, porque o Pai está com você. Você não está sozinho, porque Jesus está com você. Talvez você é de outra cidade, veio para cá, só Deus sabe como você veio para cá, sem amigos, sem ninguém, mas você não está sozinho. Jesus está com você. Aleluia. Você pode estar como Jonas no ventre do peixe, mas ele não estava sozinho, o Pai estava com ele. Aleluia. Por mais a situação que pareça que todos te abandonaram, todos te deixaram, todos se viraram para você, você não está sozinho. Você tem Jesus contigo. Aquele que você pode clamar está pronto para te receber, te responder. Jonas clamou sozinho e Deus ouviu a oração de Jonas. E Jesus escuta a tua oração que você faz sozinho. Jesus escuta, e Ele está aqui nesta noite para dizer que te ama, que você é especial para Ele. Aleluia, glória a Deus. E no último versículo tão conhecido por todos, essa última parte, Jesus: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Meus queridos, o cristão, ou ele sai vencido, ou ele sai vitorioso. O cristão, ou ele sai derrotado, ou ele sai vitorioso. Satanás trama todos os dias para nos vencer, para nos derrotar, através do mundo, através das coisas do mundo. Mas Jesus, nos últimos momentos da sua vida, Ele diz: tem de bom ânimo. Jesus quer dizer: olha, aguenta firme, sede constante, não abandona o barco, continua na fé. Aleluia, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus está dizendo: olha, vocês não precisam serem derrotados, ter o espírito derrotado. Fique constante, aleluia, porque assim como eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Aleluia. O mundo tende a querer nos derrubar, o mundo tende a querer nos vencer através do sistema.
mas nós seremos e somos vitoriosos naquele que nos comprou, nos salvou e nos chamou para a sua presença.